pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, vou ser mãe, e agora? Bom, hoje eu vou fazer o vídeo referente ao terceiro mês de gestação. Bom, no meu caso foi quando tudo começou a ir por água abaixo, foi quando tudo piorou, que foi assim uma fase chatíssima, que eu fiquei muito mal, praticamente fiquei o terceiro e o quarto mês praticamente afastada do trabalho, porque eu passava mal todos os dias. Eu comecei a ter muito enjoo, muito enjoo, muita dor de estômago, muita, como chama? Tontura, muita dor de cabeça. Eu ficava passando mal, tipo, eu não conseguia levantar da cama. Era o dia inteiro com aquele embrulho no estômago, não conseguia comer nada. Foi quando piorou muito essa parte de, toda grávida tem esses sintomas. Piorou demais, gente, não dava pra levantar da cama. Eu ia no médico praticamente todos os dias, era dia sim, dia não, praticamente ia no médico, eu tomava soro, tomava injeção, não melhorava, tomava Dramin, nada passava. Foi assim uma fase tenebrosa, foi horrível. Eu ficava pensando comigo, como que essa mulherada gosta de engravidar pra pensar em ter o segundo, o terceiro e o quarto filho? Eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, eu rezava todos os dias, eu ficava assim, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque doía, chegava a doer o estômago de tanta, como fala? De tanto enjoo. Eu ficava assim, tipo, péssima. Eu tava abatida. Eu tinha já emagrecido praticamente 3 quilos, porque eu não comia, não conseguia fazer nada, eu tava fraca. E foi quando tudo desandou. Então, o que acontecia? Cabelo ficou manhaca. Meu cabelo começou aquela fase seco, assim, esturricado. Mas sabe que aquele cabelo assim, parece que você nunca cuidou na vida? Seco, super quebradiço. Minha pele ficou bem seca também, bem seca. Que ela ficava até saindo pelinha, sabe? Ela ficou naquele ponto de ficar saindo pelinha. Eu comecei a ter muito mais olheiras do que já tenho. Minhas unhas, então, despelava. Não sei se essa é a palavra, eu não sei se vocês já viram. Às vezes que a sua unha fica como se tivesse saindo assim uma pelinha de cima da unha, praticamente ela tá descamando, quebrava assim. Nossa, minha unha do pé também quebrava, meu corpo inteiro ressecado, alimentação péssima, até necessidades fisiológicas tava estranho, tipo assim, eu tive diarreia e nem os médicos conseguiam entender exatamente porque tudo vocês podem imaginar. Eu comecei a ter também bastante problema relacionado à pressão. Às vezes a pressão subia muito, às vezes a pressão baixava muito. E o médico falou que é extremamente perigoso na gestação essa disfunção, né, de pressão. Então eu tive que fazer um acompanhamentozinho também. Então, gente, o terceiro mês foi assim horrível. Eu tinha vontade de chorar. Eu fiquei meio depressiva, assim, super desanimada. Não tinha muito ânimo de sair de casa, ficava deitada na cama o dia inteiro. Mal e mal conseguia comer, quando eu comia era muito pouco, e mesmo assim vinha vômito e vinha enjoo, dor de cabeça, porque a gente já não come, tá vomitando, tá com diarreia, assim, foi horrível. Foi realmente um mês dificílimo. Conversei com a médica, né, aí a gente fez novamente os exames de sangue para ver se estava dando anemia, para ver o que estava acontecendo. Graças a Deus não estava com nada. Ainda bem, chegou a fazer exame de urina também, aí eu lembro que o que estava dando essas pequenas, assim, dores de estômago também, que acarretou até ter diarreia, essas coisas, foi infecção de urina, o que também é um pouquinho preocupante para gestante, não é bacana você ter infecção de urina. Então eu tinha muita dor nesta parte aqui de trás das costas, e foi como eles descobriram infecção de urina, então eu tive que também tomar vários medicamentos, e os medicamentos eram um pouquinho fortes, então o médico também ficou um pouco preocupado para não prejudicar o bebê, e eu fiquei tendo esse tipo de infecção de urina de repetição, que eles chamam, né? Aí essa infecção de urina eu tinha assim, eu tinha infecção de urina, fazia uso do medicamento, se eu não me engano, 7 dias, ficava boa 3 dias. Infecção de urina de novo, usava o medicamento, ficava boa, 3 dias depois vinha infecção de urina. Então, assim, eu tive que fazer um acompanhamento bem chatinho, porque eu tive que ficar medindo pressão
por um mês, todos os dias, 2 vezes por dia, eu tinha que estar medindo a pressão para ver se estava tendo algum, como que fala? Se estava tendo assim, por exemplo, porque o dia que eu mais passei mal, aconteceu o seguinte, opa, aconteceu a seguinte situação. Eu comecei a ficar, eu tinha comido, foi um dia que eu consegui meio que comer normal, só que eu comecei a passar muito mal. Começou a me dar muita tontura, muito mal-estar, enjoo, eu ficava assim com o corpo mole, uma pressão muito forte aqui na parte de trás, sabe? Uma tremedeira assim super estranha, eu ficava meio que suando frio, a respiração ruim, fui ao médico. Cheguei lá, a minha pressão, se eu não me engano, estava muito alta, tava tipo 15/8, não lembro exatamente, tá? Que tava tipo 15/8. O que aconteceu? A minha glicemia tava muito baixa também, isso porque eu tinha comido. Aí eu tive que tomar um medicamento para pressão, tive que fazer exame, fazer ultrassom para ver se o bebê tava bem, exame de oxigenação para ver se estava chegando oxigênio suficiente para respirar. Então foi diversas complicações. E conversando com os médicos, eles falaram que sim, é até normal nos 3 primeiros meses você ter diversas disfunções assim do seu organismo. Sono, tinha muito sono, sono de normal, sono de gravidez e sono devido a enjoo, tontura e medicamentos, né? Então, conversando com os médicos, eles falaram que existe devido a essa alteração hormonal, sabe? Que essa alteração nos 3 primeiros meses ela é muito mais forte do que ao longo do restante da gestação, né? Porque os 3 primeiros meses são os mais delicados, é quando existe ainda riscos de abortos, riscos de malformação do feto, diversos pequenos riscos para o bebê. Então é uma fase que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado ainda. Fiquei bastante tempo de repouso, alimentação eu comecei a dar uma trocada, porque assim eu comecei a perceber que diversos alimentos fazia com que piorasse. Então, o ideal é vocês também ficarem sempre atentos a esse tipo de coisa, porque às vezes um tipo de comida, um tipo de bebida que vocês tomam, assim, pode ser que piore, dê uma pioradinha, assim, nos sintomas de grávida, entre outros. Então, por exemplo, foi quando eu comecei a dar uma diminuída na quantidade de carnes no geral, tá? Eu tava comendo, a médica orientou a comer carnes mais magras, então, tipo, peixes, frango... acho que foi peixes e frango, dar uma segurada em carne vermelha. Carne de porco, essas carnes assim, eu nunca fui de comer muito raro mesmo. No máximo, assim, que eu falo que eu como carne de porco, que eu considero carne de porco, é comer um cachorro quente e uma pizza de calabresa, só. Fora isso, é muito difícil eu comer carne de porco, eu não sou muito fã. E de vez em nunca, assim, algum momento assim especial, por exemplo, aniversário de alguém, alguma comemoração, quando a gente vai no Outback comer costela, que é carne de porco. É o máximo, nunca comi, então ok, sem problema. Então diminuir carne de porco, diminuir carne vermelha, tentar tomar sucos mais leves. Então, por exemplo, um suco de melancia, um suco de laranja, que são um pouquinho mais leves, por exemplo, não precisa adoçar, é muito legal também. Evitar bebidas de tonalidades escuras, por exemplo. Eu não tomo café, eu não tive problema, diminuir refrigerante também, ficar tomando leite com Nescau, eu também dei uma diminuída. Deixa eu lembrar o que mais que assim, os médicos falaram que era bom, que ajudou bastante. Tudo que era alimento assim um pouquinho mais leve, então bolachinha salgada, torradinha, esses biscoitos de polvilho, sabe? Eu lembro que era coisas assim que eu conseguia comer mais tranquilo. Banana, eu lembro que eles pediram pra eu ficar uns 15 dias sem comer banana, porque ela tem um pouco mais de proteína e ela é uma fruta um pouquinho mais pesada, então até pra digestão ela é um pouquinho mais pesada. Então eu tava consumindo tipo frutas mais leves, que é o bacana. Então vai depender bastante do cardápio também que o seu médico ou nutricionista te passar, mas assim, o que foi ajudando, né, no terceiro mês, foi dar uma mudada na alimentação, ajudou bastante, fazer sempre acompanhamento médico, tomar os medicamentos certinho, de acordo com a orientação, fazer sempre exame de sangue, ultrassom também é muito importante para você sempre ver que tá tudo bem com o bebê, tá tudo bem com você e acompanhando tudo. Em relação ao meu corpo no terceiro mês,
foi quando... Gente, eu preciso de água, tá? Calma aí. O terceiro mês foi quando eu comecei a ter um pouquinho de barriga. Então foi quando começou a aparecer aquela barriguinha mais saliente. Algumas pessoas já começavam a ficar olhando, tipo... será que é? Será que não é? Você tá engordando sua barriga, amiga? Toma cuidado aí, viu? Sabe quando começa aquela meia barriguinha? Eu não percebi, no terceiro mês eu ainda não tinha percebido mudança em relação aos seios, a tonalidade, ainda não tinha aquela, como que chama? Linha da vida, né, que algumas pessoas chamam, que é aquela linha um pouquinho mais escura que fica aqui na região da barriga. Ainda não tinha, tava uma coisa muito leve, não houve alteração do meu umbigo também, nada muito assim. Então tá tudo bem. Talvez é grávida, talvez não é grávida. O que será que tem ali de esquisito? Foi mais ou menos isso, tá? Peso eu ainda tava abaixo do peso, porque eu cheguei a emagrecer. E eu acho que foi isso. Aí, qual que seria a melhor dica, então? Se você tá tendo bastante problemas, assim, tipo, igual eu tive, que desencadeou tudo e foi pressão, foi glicemia, foi infecção de urina, todas essas coisas, procure imediatamente um médico, tá? É a melhor opção que você vai fazer para evitar qualquer coisa pior com você ou com o bebê, tá? Então a melhor opção é você ir diretamente ao médico. Alimentação, já conversa com ela se existe algum alimento que dá pra ser trocado, dá uma balanceada, tenta comer coisa mais leve, sopa é o que mais me ajudava, assim, de alimentação. Eu ainda arriscava às vezes comer um miojo. Eu sei que não é bacana, miojo não é comida, muito menos de uma menina grávida, não é mesmo? Mas, por livre e espontânea vontade própria, eu comia porque eu sentia que dava um pouquinho mais de sustância, né, do que só a sopa, que é mais líquido. Então faz um acompanhamento, tira todas as dúvidas possíveis, que você vê que tá alguma coisa estranha, conversa com o seu médico, é a melhor coisa que você vai fazer. Esforço, gente, de verdade, tenta evitar o máximo possível de esforço, principalmente nos 3 primeiros meses, tá? De verdade. E assim, talvez se você fizer esforço agora, não aconteça nada, mas depois você vai começar a sentir, porque pode ser que comece a dar estria mais pra frente, a dor nas costas pode ser que fique um pouquinho mais pra frente, sabe? Vai dar desconforto, então tenta sempre dar uma relaxada, uma alimentação leve. Se o médico permitir, faça exercícios físicos, porque realmente ajuda bastante. Então, depois eu tentei começar a fazer caminhadas leves também, foi ajudando. Então, aos poucos eu fui aprendendo, eu fui me adaptando, tudo foi indo assim, tipo, devagar, sabe? Eu acho que tudo você tem que saber o limite do seu corpo, o seu limite, até onde você consegue ir. E acima de tudo, que eu acho que eu falo sempre, por favor, sempre converse com o seu médico, vá no seu médico, tire todas as dúvidas possíveis. Tipo, ela comeu tal coisa, eu vou comer igual. Não, porque de repente pode ser que faça mais mal pra você, entendeu? E pra outra pessoa fez bem. Então, assim, existem algumas coisas que dá pra gente dar uma adaptada, mas o ideal é sempre você procurar o auxílio médico, entendeu? Porque, por exemplo, eles pediram pra dar uma diminuída nas carnes, mas de repente pra você não pode, porque você precisa das vitaminas, das substâncias que tem na carne. Então eles vão tentar adaptar um outro jeito o cardápio, tá? Mas acima de tudo, tenta sempre ficar tranquila. Se existe a possibilidade, tenta dormir um pouco mais. Use roupas leves, principalmente que nessa minha fase dos 3, praticamente até agora, né, que a gente tá em março ainda, é verão. Então, assim, pensa naquele verão insuportável, é muito calor, é muito sol. Então, ó, muita água, beba muita água. Se você puder tomar, se você gosta, no caso de água de coco, toma água de coco, porque realmente também vai te ajudar bastante, tá? Se hidrate bem, roupas leves, evitar coisas apertadas, calças principalmente. Vocês vão ver que parece besta, mas já vai começar a dar uma aliviada, já ajuda, sabe? Então são coisas pequenas que às vezes parece que tipo é indiferente, mas tudo vai ajudando pra virar um conjunto e você se sentir melhor, evitar esse bolo danado de sintomas que infelizmente a maioria das gravidinhas nos 3 primeiros meses sofre. Eu acho que de terceiro mês é isso, né, gente? Não tem mais muito o que falar.
assim, né? Porque os 3 primeiros meses é sempre assim, bem atordoados. O pessoal normalmente passa mal. Lógico que tem pessoas que não passam mal. Graças a Deus, amiga, ensina a gente, porque é horrível. Dá uma sensação que você é muito fraca. Nossa, muito estranho, era agoniante. Mas graças a Deus passou, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver mais alguma dúvida, mais uma sugestão, outra coisa que vocês querem que eu converse, que eu conte, deixa aí nos comentários, tá? Primeiro, deixe seu like, curta, compartilhe, principalmente se inscreva aqui no canal, que é muito importante, tá bom? Indique aí pros amigos, vamos virar aqui um grupo de mães, né? Vamos se aperfeiçoando ao longo dos meses, após o nascimento também, né? Nesse YouTube do Brasil aqui, vamos virar um grupo de mães unidas para todas se ajudarem, não é mesmo? Um super beijo e até o próximo vídeo.